Comandante, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. Bom, o processo de alistamento militar, ele dura bastante tempo, né? Por que 6 meses, comandante? Bom dia, Patrícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você nos concedeu aí, em particular o Exército Brasileiro, de poder esclarecer aí, tirar as dúvidas dos jovens com relação ao sistema de alistamento militar. Então, respondendo a sua primeira pergunta, ele dura 6 meses, porque o processo ele envolve uma gama bastante grande aí de jovens, né? Então, todos os jovens que completam 18 anos no ano base, então eles estão selecionados para realizar esse alistamento militar. Então, é uma forma que a gente tem de compatibilizar esse grande efetivo com o tempo disponível aí do jovem, que a gente sabe que muitos trabalham, tem seus afazeres aí particulares, então por isso que a gente disponibiliza 6 meses para realizar esse alistamento, que é bastante simples. O alistamento é para quem completa 18 anos em 2026, mesmo que a inscrição só vá até 30 de junho, quem faz 18 lá em dezembro tem que se alistar agora também, né, comandante? Eu gostaria de enfatizar isso aí. Então, todos os jovens que vão completar 18 anos devem realizar esse alistamento. Então, o período de alistamento é 1º de janeiro a 30 de junho. Mesmo aqueles jovens que vão fazer aniversário no segundo semestre, eles têm que cumprir esse prazo. De 1º de janeiro a 30 de junho. O que acontece com o jovem que não se alista, mesmo sendo obrigatório? Ele fica pendente com o Estado brasileiro. Aí ele é jogado para o outro ano e tem que realizar o processo no outro ano. Então eu lembro que isso aí, o alistamento militar é o primeiro compromisso do jovem com a defesa nacional e com o Estado brasileiro. Então é uma obrigação do jovem realizar o seu alistamento. O Brasil, ele adota o sistema de conscrição militar obrigatória. Então por força de lei, a lei de serviço militar, que o jovem deve realizar esse procedimento, que é o alistamento militar. E aí ele fica mais obrigado ainda no ano seguinte se ele não se alistar agora. Mas vocês vão na busca desse jovem, ou o fato dele não cumprir a obrigação restringe esse jovem de conquistar alguma coisa? Sim, a partir do momento que ele não realiza o alistamento, ele não permanece regular com o Estado brasileiro. Então isso implica em algumas restrições na vida civil dele. Inclusive, em alguns empregos é exigido aí o compromisso com o alistamento com o serviço militar obrigatório, a confecção de documentos como passaporte e alguns outros documentos. Então, ele é exigido aí o alistamento. Então, sim, o não alistamento, o não compromisso dele com o Estado brasileiro gera implicações, restrições na vida particular dele. Bom, é obrigatório para os rapazes e voluntário para as moças, que também podem entrar no sistema, no alistamento militar, também a partir de 18 anos, comandante? Sim, então que fique bem distinguido, bem claro. Então, para os jovens, para os homens, então o alistamento militar ele é obrigatório, cumprindo esse período. Já para as mulheres, que é uma novidade desde 2025, ele passou em uma demanda da sociedade brasileira, que a gente definiu como serviço militar inicial feminino. No entanto, diferente dos homens, para as mulheres, o serviço militar ele é voluntário. Então, da mesma forma, todos que completam 18 anos, homens e mulheres, sendo para homens obrigatório, para as mulheres voluntários, devem realizar o alistamento nesse período. Por que não voluntário para os rapazes também, comandante? Isso aí o Estado brasileiro chegou a essa decisão, que o sistema militar brasileiro ele seria baseado na conscrição militar obrigatória. Então, isso é uma decisão do Estado brasileiro. Agora, no momento em que eles se alistam com 18 anos, eles entram como soldados, certo? Sim, eu queria destacar que o serviço militar ele é composto por algumas fases. A primeira fase é a de seleção, em que o jovem se apresenta. E depois existem outras fases, como a convocação e a incorporação. Então, nem todos que se alistam
servem, são convocados, tá bom? Então, que fique bem claro isso. Ao longo do processo, ele pode ser dispensado, seja por motivo de insuficiência de vagas, então a demanda ela é muito maior do que a nossa capacidade, então a quantidade de jovens que vão servir, que vão ser convocados, esse efetivo é definido pelo Ministério da Defesa, e a demanda ela é maior do que a nossa capacidade de absorver esses jovens, tá bom? E aí, nesse caso, quais que vocês dispensam? Quando tem muitos jovens, qual é o critério de escolha para os que ficam e para os que são dispensados? Então, ele passa por um processo de seleção de acordo com os critérios emanados pelo Ministério da Defesa, a gente apenas cumpre, mas como eu falei, alguns por excesso de contingente, outros por restrições diversas, como, por exemplo, a parte de saúde. Então a prioridade, tem problema de saúde, é dispensado? Dependendo da situação de saúde do jovem, sim, ele pode ser dispensado. Uhum. Mas ainda assim, há um excedente. Vocês tiraram o critério aí da questão da saúde e ainda assim há um excedente. A partir daí, como é que vocês dispensam alguns e mantêm outros? De acordo com a necessidade e aptidão dos jovens. Então, eles passam por uma série de testes aqui, especialmente no tocante a habilidades pessoais, e a gente tenta compatibilizar isso com a nossa necessidade, a necessidade das Forças Armadas. Tipo, você serve para ser do batalhão de paraquedismo, vou botar aqui um exemplo, é mais ou menos isso? Mais ou menos a linha geral é essa aí. Ele tem alguma aptidão para trabalhar na área de saúde, então o nosso efetivo aqui, ele tem algumas áreas destinadas à saúde, a parte de música, então tem uma série, a carreira militar ela é composta de diversos segmentos, né? Exige uma série de habilidades e capacidades aí individuais. Então, a gente tenta compatibilizar essas nossas necessidades com as capacidades dos jovens. Como é que sobe na carreira depois que entra no alistamento obrigatório como soldado? Como é que ele consegue progredir? Então, existe o serviço militar, eles são convocados, são incorporados, e o período máximo de permanência dele conosco, que é um serviço temporário, poderá ser de até 8 anos. Mas não é a maioria. A maioria, ela presta o serviço militar durante 1 ano e é liberada aí após esse 1 ano. No entanto, outros podem permanecer por um período de até 8 anos. E existe um sistema aqui dentro de seleção e formação que alguns são promovidos de soldados a cabos ou até mesmo a sargentos temporários, também respeitando o limite máximo de 8 anos dentro dos Forças Armadas. Mas esse processo seletivo do soldado, podendo chegar até sargento temporário, ele é um processo interno. Quer dizer, o máximo que ele conseguiria entrando no alistamento obrigatório é o sargento temporário, ele conseguiria... Como é que, se ele quiser ser um dia um oficial, como é que ele faz? Aí existe também outras carreiras, a carreira temporária, né, dos oficiais, que geralmente, como tem o caso aqui do 38º Batalhão de Infantaria, o núcleo de oficiais de preparação de reserva, então ele participa do processo seletivo também, e existe aqui esse caminho, o oficial temporário. E também, caso ele opte por ser do efetivo permanente, existem os concursos de admissão que ele pode prestar. O concurso de Escola de Sargento das Armas, que é para a carreira de sargentos, a Escola Preparatória de Cadete do Exército, que é para os oficiais combatentes, tem as partes técnicas também, que seriam as carreiras da área de saúde e área de administração. Então, é uma gama bastante variada aí de como o militar, como o jovem civil, ele pode adentrar as Forças Armadas, tendo caráter temporário ou caráter permanente. Válido para rapazes e moças? Rapazes e moças. Legal. Tá? Pergunta aqui da nossa audiência. O senhor é comandante do 38º Batalhão de Infantaria, mas os jovens são obrigados no alistamento a ir só para o Exército ou as outras armas também aceitam? Tá. É importante destacar que a nível nacional,
o alistamento ele é realizado de forma unificada. No entanto, o jovem pode ser destinado, caso esteja convocado, para o Exército, Marinha ou Força Aérea. No entanto, no Espírito Santo, em virtude da escassez de unidades militares, a nossa conscrição, a nossa seleção é apenas para o Exército. Então, eventualmente, aquele jovem que se alistar e for convocado, ele vai, durante o ano de 2027, estar conosco aqui no 38º Batalhão de Infantaria, no Exército Brasileiro. Outro ouvinte perguntando, o alistamento, eu sou do Espírito Santo, eu tenho que me alistar aqui ou eu posso me alistar em outro lugar? Ele tem que se alistar na cidade tributária dele. Mas eu queria destacar que o alistamento ele também pode ser realizado de forma online, pela internet, no site www.alistamento.ev.mil.br, indicando o CEP onde ele mora. Tem as recomendações, as orientações no próprio site, mas o CEP dele tem que ser da onde ele está residindo. De onde ele está morando, porque ele vai ter que cumprir nessa cidade, comandante? Ele tem que cumprir a etapa, que é o alistamento, que pode ser via online, que é o site que eu mencionei, ou de forma presencial nas juntas de serviço militar de cada município. Por exemplo, Vila Velha é lá no subsolo do Shopping Boulevard, e em Vitória, no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, lá no Tancredão. Mas depois do alistamento ele é convocado, não é? Pode ser. Durante esse processo, até lá ele efetivamente servir o Exército, ele pode ser dispensado. Então, depois dessa primeira fase, depois de 30 de junho, ocorrerão outras fases. E nesse processo, a grande maioria ela é dispensada, recebendo ali o seu certificado de dispensa. Mas os convocados, eles precisam estar na cidade onde eles moram, eles cumprem ali nessa cidade ou eles podem ser enviados para outros lugares? Não, tem que ter, aí nesse caso tem que ter no município ali onde ele mora. Tá certo. Comandante, mensagem então para os jovens que estão acompanhando a gente, pensando no serviço militar, o alistamento para os rapazes é obrigatório, para as moças é voluntário. O que é que o senhor tem a dizer para esses jovens que estão completando 18 anos em 2026? Inicialmente, eu gostaria de recomendar que eles realizem aí o compromisso deles, que é o alistamento militar, que é uma forma bastante simples, apenas ali ele realizar o cadastramento, a apresentação dele no site ou mesmo presencialmente nas juntas de serviço militar, dizer que isso é obrigação do jovem, seguindo aí a legislação brasileira, que para aqueles que servirão ao Exército Brasileiro, no caso aqui do Espírito Santo, nós estamos de braços abertos aí para recebê-lo. Tá bom? Obrigada, comandante, por conversar conosco aqui na CBN. Um bom dia para o senhor e para toda a equipe do 38º BI. Bom dia.